Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta! Estamos de volta com a nossa saga, né, das aulas de geometria. E falando nisso, hoje a gente vai falar de um baita de um elemento chamado triângulo, uma figura geométrica sensacional. O triângulo é ele mesmo, o triângulo. Nós vamos ver as suas características, vamos falar um pouquinho da definição, da sua usabilidade, condição de existência, forma mais rígida, aquela que sustenta as construções. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E, antes de mais nada, eu peço para que você já não está inscrito no nosso canal, se inscreva, coloca aí, ative o sininho e, se possível, já deixa o dedão no like aí, nos ajude. Também espere até o final da aula. Continue comigo até o final. Não curtiu? Deixe o seu dislike, não tem problema. Mas o mais importante, deixe o seu comentário. O porquê que você está gostando, por que você não gostou, né? Para que a gente possa estar sempre melhorando a qualidade aí das nossas aulas. Tá ok? Então eu espero que eu possa contribuir com você na aula de hoje com algo que de repente você não conhecia ou se já conhecia, fazer uma releitura ou lembrar um pouquinho. De uma forma diferente, um pouco mais contraída. Ok? Então vamos começar aqui falando sobre o triângulo. Bom, para que a gente possa falar sobre o triângulo, a gente precisa primeiro definir o que é um triângulo, né? Um triângulo, ele é um polígono que tem 3 lados. Bom, se ele tem 3 lados, ele também tem 3 vértices. Ele também tem 3 ângulos. Então ele pode ser na forma interna ou na forma externa, ou seja, dentro ou fora do triângulo. A palavra triângulo são 3 ângulos, né? Triângulo, 3 ângulos. Quem são os elementos do nosso triângulo? Então, os elementos são os vértices. Quem são os vértices? São esses pontos, ó. O ponto de encontro entre 2 linhas. O A, o B e o C são os 3 vértices do triângulo. Legal. Edu, e os lados? Lado seria essa medida, né, desse segmento de reta que a gente está unindo. A com B, A com C, B com C, que eu chamei aqui de letrinhas, né? Ou seja, o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Qual a diferença, Edu? O Azão é o vértice. O nosso Azinho é o nosso lado. E ainda, além disso, nós temos também os ângulos. Esses ângulos eles podem estar dentro ou fora. Então nós temos o ângulo A com chapeuzinho, B com chapeuzinho e o C com chapeuzinho, que são os ângulos internos. Porém, se você prolongar aqui, né, o segmento de reta, você forma um ângulo externo, que a gente vai ver que tem mais para frente aí um teorema para ele. Mas o que é o ângulo externo? É aquele ângulo que é formado na parte de fora do triângulo, no prolongamento de um dos seus lados. Então, eu estou vindo aqui com um lado, prolongo ele, olha lá, formei aqui um ângulo externo ao ângulo C. Prolonguei aqui o meu vértice A no lado que a gente estava olhando, o BA, gerei um ângulo externo. Mesma coisa, prolonguei lá o meu vértice no B, o meu BC gerou o meu ângulo externo ali. Então, quando a gente fala em elementos de um triângulo, todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente reforçar, os elementos são o vértice, os lados e os ângulos. E aqui os ângulos a gente vai ter o ângulo interno e o ângulo externo. Legal? Tá. Mas a pergunta é, como é que a gente consegue, né, construir um triângulo? Dadas quaisquer 3 medidas, eu construo um triângulo? Essa é a pergunta, né? Se eu pegar qualquer 3 medidas aí e eu juntar os vértices, eu vou formar um triângulo? Então isso vem com a ideia nossa aqui de desigualdade triangular. Vamos chamar aqui esse ladinho de A, essa medida de B e essa medida de C. Tá? Então vamos dizer que isso aqui vale uma medida em centímetros. 5 centímetros, 10 centímetros, uma medida. Então o segmento AB ele vale A. O segmento AC vale B e o segmento BC vale Czinho. O que nós queremos aqui é construir ou verificar se é possível construir um triângulo com essas medidas. Então, utilizando o compasso para mostrar se é ou não possível construir esse nosso triângulo. Então eu vou pegar o meu compasso caríssimo que veio direto dos United States of America. Loucura, loucura, loucura. Algumas pessoas falam que é cadarço, mas não é. Isso aqui é um compasso evoluído, é um gerador de circunferência sensacional. O que a gente vai fazer? Primeiro, temos 3 medidas, escolhemos uma delas. Eu escolhi a maior só por questão de design aqui, mas pode escolher qualquer uma delas. Você percebe que a medida que está aqui, ó, é justamente a medida que está aqui, ó. Tá? Então, essa é a medida do segmento BC, que nós chamamos de Czinho. O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar
essa medida do segmento Bzinho ali, ó, e nós vamos colocar ele aqui tentando montar o nosso. Então, observe que eu tenho aqui, ó, a medida do AC na abertura do seu, né? Você abre o seu compasso aí, uma abertura que é exatamente a medida aqui, ó, do AC. E observe que essa abertura aqui, eu estou com um vértice A e um vértice C. Então, como aqui eu chamei de vértice C, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar exatamente aqui em cima e vou fazer um traço aqui, ó, como se eu fosse desenhar uma circunferência. Essa distância de C até aqui me garante a medida do Bzinho. Concorda? Vamos fazer a mesma coisa agora, só que a gente vai pegar a medida do AB. Então tá aqui, ó, AB, abertura qualquer do compasso, tá aqui. Como nós vamos partir agora do AB, nós vamos partir do B e vamos desenhar aqui uma circunferência. Você percebeu que não tem como os dois se cruzarem? Né? Eu vou até melhorar um pouquinho mais aqui, mas você já vai ver que não tem como os dois se cruzarem. Né? Eu vou pegar essa distância aqui, ó, aqui, ó, né? Isso aqui, ó, a continuidade dele. Você percebeu que essa distância que eu tenho daqui até aqui, nós chamamos de Bzinho. Essa distância daqui até aqui, nós chamamos de Azinho. Você viu que não tem como ter o cruzamento, né, dessas duas retas. Então, eu não consigo formar um triângulo. Então não consegue formar um triângulo com quaisquer três medidas? Não. Por isso que eu tenho que trabalhar a condição de existência. Então, vamos construir um triângulo. Né? Primeiro, vamos construir um triângulo possível para a gente ver a questão da desigualdade e de como que a gente faz para fazer a análise dessa desigualdade. Ou seja, quando que é possível ou não possível calcular aí a existência de um triângulo. Então, a primeira coisa que a gente fez anteriormente, agora eu diminuí um pouco aqui, ó, o maiorzão aqui, o lado maior, eu dei uma diminuída nele, tá? Então, ele está aqui com essa medida que eu já coloquei aqui embaixo, ó, tá ok? Vou fazer o seguinte agora, mesmo procedimento, ó, eu tenho o AC aqui, então vou partir do vértice C, né? E vou, porque a ideia é achar o vértice A. Então, olha lá, a gente vem e faz um traço aqui, tá ok? Essa medida corresponde ao Bzinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora? Para corresponder o nosso B aqui, agora eu vou partir desse vértice. Observe que, opa, encontraram um ponto. Esse ponto aqui é o vértice A, não é isso? Ó? E a distância que eu tenho daqui até aqui agora, ó, é exatamente a medida do meu segmento AB. E a distância que eu vou ter daqui até aqui agora, também é a medida do meu segmento. Eu consegui construir um triângulo, mas nem sempre a gente precisa fazer isso, né? Eu tenho que construir para provar que ele existe. Então, como é que eu faço, Ledu, para, de forma genérica, fazer o cálculo disso? Nós vamos dizer o seguinte, eu vou mostrar duas maneiras para vocês. A medida de um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois lados. Então, se eu pegar um lado qualquer A, essa medida tem que ser menor que a soma dos outros dois. Porém, eu preciso conferir isso para as três situações. Então, se eu escolher o lado B agora, o lado B tem que ser menor que a soma de A com C, e se eu escolher o lado C, tem que ser menor que a soma de A com B. E isso aqui só é válido quando ocorre os três. Então, eu tenho que ticar aqui, ticar aqui e ticar aqui. Aí, vem uma dica. Pega sempre o maior lado, né? Pega o maior dos três lados e compara com a soma dos outros dois. Se o maior lado for menor que a soma dos outros dois, já está garantido os outros três. Então, isso é uma dica. Tá? Uma outra forma de mostrar isso, a desigualdade, é a seguinte. Ó, nós vamos pegar um lado, escolhe um deles, qualquer um. Então, vou pegar, por exemplo, o lado B. Esse lado B vai estar entre a subtração e a soma dos outros dois. Então, se eu escolhi o B, sobrou o A e o C. Então, nós vamos fazer aqui, ó, A menos C e A mais C. Essa desigualdade também aqui, esse cálculo de desigualdade, ele é bem rápido. Edu, o que você colocou aqui? Isso aqui é módulo, né? Por que módulo? Porque se o valor der negativo, fica positivo. Então, tipo assim, você colocou 3 menos 4, dá menos 1. Para não ficar negativo, a gente coloca 1, né? E aqui, A mais C, então eu estou somando o meu segmento, aquele valor do que eu escolhi, ele vai estar entre a soma e a subtração dos outros dois. Pode ser feito dessa maneira ou pode ser feito dessa maneira. Então, isso é o que a gente chama de desigualdade triangular. Vamos dar alguns exemplos para a gente poder entender quando que a gente usa isso e que vai nos ajudar aí na resolução dos exercícios. Bom, então vamos verificar aqui, né,
os conceitos que a gente viu, nós vimos agora sobre a construção, né, a desigualdade triangular, e vamos responder algumas perguntas. No caso aqui, qual das opções, ou seja, eu tenho 4 grupos, né, de valores e quero saber quais deles, aí, ou um deles, ou qual deles, eu consigo estabelecer a construção de um triângulo. Então veja bem, tem 2 formas de fazer isso. Você pode comparar cada um dos lados com os outros dois, ou seja, um lado é menor que a soma dos outros dois, ou fazer aquela desigualdade onde eu trabalho direto, pego e comparo com a soma e subtração, tá? Então, forma rápida de fazer isso, observe, eu tenho aqui 3 lados, escolhe um deles, qualquer um, vou escolher o maior só por uma questão de fazer menos conta, né? Se eu já escolhi o menor, o maior, os outros dois são menores, a conta fica menor. O que a gente vai fazer agora? 9 vai estar entre a subtração e a soma dos dois. Percebe que aqui apareceu o número 2, né? 5 menos 3 é 2. 2 é menor que 9, verdade. É menor que 8? Opa, isso aqui não. Então, eu não consigo construir um triângulo com essas 3 medidas. Porque isso aqui, ó, não pode. Edu, e agora? Olha lá, de novo. Escolhe um lado. Vou escolher o 20, o maior. Ele tem que estar entre a soma e a subtração dos outros dois. Observe que, ó, 12 menos 7 dá, isso está menor que 20. Mas o 20 não é menor que 19. Então, eu também posso dizer que aqui não é possível construir um triângulo com essas 3 medidas. Vamos para o próximo. 21, 24. Vamos pegar o 21. Vamos dizer que ele está entre... 21 está entre 20 menos 4 e 20 mais 4. Percebe que 20 menos 4 é 16. E 16 é menor que 21. 20 mais 4 é 24. 21 é menor que 24. Então, sim, aqui é possível construir. Então, uma alternativa já está encontrada. Vamos verificar se tem mais alguma. Apesar de ter perguntado qual, né? Já achamos a resposta. Mas vamos conferir essa última. Então, você pega o 30 e vai dizer que ele é menor que 20 menos 10, 20 mais 10. Edu, em nenhum dos casos você colocou aqui o módulo, tá? Por quê? É porque eu já escolhi o maior menos o menor, mas o correto é fazer isso bonitinho em módulo, tá? Isso aqui é 10, menor que 30, perfeito. Só que 30 não é menor que 30, é igual. Então aqui, ó, eu não posso. Ah, Edu, mas 30, não, igualdade não pode, né? Menor que. Outra maneira de fazer, ao invés de montar todo esse sistema, é escolhe o maior, olha lá, 9. 9 é menor que a soma de 3 mais 5? Não, então já não é. Ah, 20. Ele é maior que a soma, né? Ele é menor que a soma que esses dois aqui? Não. Olha lá, ó, 21. 21 é menor que a soma dos outros dois? É, então já garantiu que ele é. Então essa é uma outra forma da gente fazer, né? Escolhe um lado e esse lado sempre vai ser menor que a soma dos outros dois. Para que você já garanta a existência, pega o maior lado. Se o maior lado for menor que a soma dos outros dois menores, automaticamente você já construiu o triângulo. Exercícios que caem em vestibular. Então tá aqui, ó. Um triângulo possui um lado com medida 13 e um outro lado com medida 9. Determine os valores inteiros que sejam possíveis para eu poder construir esse triângulo. Então vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho um lado, vamos chamar de Azinho aqui, um lado que mede 13, um Bzinho que a gente vai chamar de 9 e um Czinho é o tal do X. Tá? Então, esse é o valor que eu quero descobrir, né, para que eu construa um triângulo. Observe que aqui nós vamos ter que trabalhar o conceito assim, ó. Escolhemos o X e vamos colocar entre, porque é ele que eu quero descobrir, a soma e a subtração. Sacada. Por isso que eu resolvi fazer desse jeito para mostrar a sacada do exercício. Porque para esse caso, eu tenho que fazer a análise de cada um deles separadamente. X é menor que a soma, o 9 é menor que a soma, e aí dá muito trabalho. Então, por aqui sai direto. Olha só que bacana. Nós temos a subtração e nós temos aqui a soma. Concorda? Lá, 13 menos 9, 13 mais 9. Bom, o que acontece? 4 é menor que X, é menor que quem? 13 mais 9, isso aqui dá 22. Você percebe que nós estamos falando aqui em medidas. O x tem que ser maior que 4 e menor que 22. Então, quais são os números inteiros que a gente vai ter como solução para esse problema? Isso aqui é uma questão legal de segunda fase, né? Quais são os possíveis valores de x inteiro? Observe, x pode ser 4? Não, mas ele pode ser 5. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, até quando? Até o 21. Então, a resposta do nosso problema
qualquer valor de x que você pegar dentro desse intervalo aqui, né, inteiro, se ele não tivesse falado inteiro, eu teria que deixar a resposta desse jeito, ou seja, o 4,01, ou seja, com medidas decimais, tá? Mas como ele não pediu qualquer valor real, ele pediu o valor inteiro, então eu tenho que discriminar quem são. O 4 não entra, o 22 não, então começa com 5 e para no 21. Se fosse, de novo, lembrando, fosse valores reais, eu poderia deixar isso aqui nesse formato como resposta. Entendeu a sacada? O bizuzão aqui, facinho da gente resolver. Agora da classificação. Como que eu classifico um triângulo? Eu posso classificá-lo de duas formas. Olhando só para a medida dos lados, ou então olhando para a medida dos seus ângulos, ok? Quando a gente olhar para o lado, nós temos três condições, três características importantes. Primeiro, nós vamos dizer que em relação ao lado, nosso triângulo pode ser isósceles, escaleno ou equilátero. Edu, o que é isósceles, né? Então, a palavra isósceles significa que ele tem dois lados que têm a mesma medida, ou seja, dois lados congruentes. Como ele tem dois lados congruentes, eu também vou ter aqui dois ângulos da base também congruentes. Num triângulo isósceles, nós estamos pensando na figura de um triângulo que tem dois lados iguais. Automaticamente eu vou ter dois ângulos da base também congruentes. Nós sabemos que o escaleno é aquele caso onde os três lados eles são diferentes. Tá? Então as três medidas são diferentes. E no caso do meu triângulo equilátero, os três lados aqui eles têm a mesma medida, ou seja, os três lados são congruentes. Então, quando a gente pensar num triângulo, olhando para a medida dos lados, ele pode ser escaleno, todas as medidas diferentes. Pode ser isósceles, duas medidas iguais. Pode ser equilátero, três medidas iguais. E aqui, lembrando, por ser equilátero, como os três lados são congruentes, nós vamos ver que os três ângulos internos também são congruentes. Tá? Com relação a ângulo, observe que um triângulo ele pode ser dado como acutângulo, como obtusângulo ou como retângulo. Edu, quando que eu sei que um triângulo é acutângulo? Quando os três ângulos aqui, ó, eles forem agudos. Nossa, o que é um ângulo agudo mesmo? A gente viu na aula anterior aí, né? Ângulo agudo é aquele ângulo, vamos chamar de x aqui, ó, que esteja entre 0 graus e 90. Então, é um ângulo agudo, é aquele que está entre 0 e 90. Retângulo. Eu preciso ter um ângulo e somente um ângulo reto. Não tem como a gente ter mais de um, ou seja, um ângulo de 90 graus. A gente já vai ver por quê, com base na soma dos ângulos internos, tá? Mas ele tem que ter um ângulo reto. E o obtusângulo, eu vou ter também somente um ângulo obtuso. Edu, o que é um ângulo obtuso mesmo? É aquele que é maior que 90 e é menor que 180. Então tá aí a classificação dos nossos triângulos. Aí vem a pergunta, Edu, eu posso ter um triângulo isósceles acutângulo? Eu posso ter um triângulo isósceles retângulo? Eu posso ter um triângulo isósceles obtusângulo? É uma boa pergunta, né? Sim ou não? Eu posso ter um escaleno acutângulo? Retângulo? Eu posso ter um triângulo equilátero retângulo? Será? Vamos ver? Vamos pensar um pouquinho? Olha só, um triângulo isósceles tem que ter dois lados iguais. Acutângulo tem um problema, né? Eu tenho que ter todos os ângulos internos menor que 90, né? Entre 0 e 90, não tem problema nenhum. Então nós podemos ter um triângulo isósceles acutângulo, sim. Podemos ter um triângulo isósceles retângulo? Sim. O nosso esquadro 45, 45 aí, que você tem o 30, 60 e 90, e tem o outro 45, 45, triângulo retângulo, onde dois lados aqui, os dois catetos são iguais. Posso ter um triângulo isósceles obtusângulo? Sim. Um triângulo isósceles obtusângulo, eu tenho dois lados aqui, um ângulo maior que 90, né? E eu tenho dois lados iguais. Posso. Escaleno. Os três lados diferentes, acutângulo? Pode. Né? Os três ângulos acutângulo, menor que 90, posso construir. Retângulo, sim, nós sabemos o ângulo de 30 e 60 graus. E escaleno obtusângulo? Também, nenhum problema. Agora, o equilátero, ele só pode ser acutângulo.
Primeiro, porque os três ângulos vão ser iguais. E os três ângulos vão ser menor que 90, maior que zero. Então, eu só posso ter o triângulo equilátero acutângulo. Não tem como ter um triângulo equilátero retângulo, porque tem um ângulo de 90 e eu não vou ter lá, e obtusângulo. Tá? Então, só para a gente analisar essa questão. Aí eu venho aqui agora e eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, a gente já sabe disso há muito tempo, mas eu queria mostrar para vocês, através do conteúdo que a gente teve na aula anterior, sobre retas, né? Como que a gente prova isso? Porque lá no passado, os professores vinham, ou pediam para você desenhar lá um triângulo, pintava, igual eu fiz aqui, né? As cores, aí você vem, corta ali as pontinhas, une, você vê que forma 180. Eu estou mostrando que é verdade, mas eu quero demonstrar agora para vocês que é verdade. Como assim demonstrar, Edu? Quero mostrar através de conceitos que isso é verdade. Quando eu pegar o A, o B e o C e somar, essa soma vai dar 180. Legal? Primeira coisa, eu tenho aqui o nosso triângulo, eu tracei uma reta, tá? Eu vou chamar de reta R aqui, ó. Ela vai ser paralela a uma reta que estaria sendo suporte ao BC. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Como assim, Edu? Ó que legal, ó. Uma transversal cortando duas retas paralelas. Você concorda comigo que esse ângulo que está aqui, ó, C, ele é alterno e interno com quem? Com esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, essa medida aqui é C. Né? Olhando somente, esquece esse outro lado aqui, ó. Olhando só para essa reta, esse ângulo e esse ângulo são alternos internos. Se você analisar agora por essa outra reta que corta as duas transversais, esse outro ângulozinho aqui, ó, ele é alterno interno com o B. Nossa! Esses três ângulos aqui são ângulo raso, então, olha lá, o A somado com o B somado com o C, eu chego à conclusão que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. Legal? Então tá aí demonstrado para vocês através de retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos e assim por diante. Vamos fazer um exercício então que envolva essa ideia de ângulo interno, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo. Observe, determina o valor de x nessa figura. Nós temos aqui, na verdade, dois triângulos, né? Se você pensar, eu tenho aqui, ó, um triângulo A, B, C, D, ok? Observe que esse ângulo somado com esse ângulo aqui, ó, tem que dar 180. Mas esse ângulo aqui, como são duas retas concorrentes, esse ângulo aqui ele é OPV, então eles são iguais. Então a soma desse mais esse também dá 180, né? Vamos chamar aqui esse ângulo de um Azinho. E agora a gente vai tentar resolver para achar o valor de x. Observe, o que a gente pode fazer? Por partes, nós podemos somar esses dois, ver o que falta para 180 e achar o Azinho. Achando ele, ver o que falta para 180, né, do 30 aqui, para chegar no x. Então essa é uma maneira de fazer. A outra é a gente escrever mesmo duas equações. Ó. Eu vou dizer que 62 somado com 54 somado com A, isso dá 180 graus. Isso dá uma equação. Né? Se eu somar aqui, ó, 2, 4, 6, aqui 6 e 5, 11, dá 116, mais o valor de A é 180. Onde o Azinho aqui valeria 180 menos 116. O nosso Azinho é 6 para 10 dá 4, 1 para 7 dá 6, 64 graus. Esse é o valor do Azinho. Olhando pelo outro lado, nós poderíamos dizer então que o Azinho somado com o x e somado com o 30 também dá 180. Mas como eu já achei o A aqui, ó, 64 mais x mais 30 dá 180, então nosso x seria 180 menos 94. Ó. E aí o x aqui seria 4 para 10 dá 6, 9 para 7, 17, vai dar 8,86. Certo? Então, calculamos aí o valor do x utilizando a regrinha da soma dos ângulos internos. Isso dá 180 e isso dá 180. Concorda? Então, para eu achar o valor do x aqui, eu poderia dizer que a soma desses dois aqui é igual à soma desses dois aqui. Ó. 62 mais 54 mais A, isso dá 180. Do outro lado, eu teria 30 mais x
mais A, que também é 180. Então eu estou dizendo que isso é igual a isso, ou seja, 180 é igual a 180. Percebeu que o A aqui, ó, ele fica desnecessário? Então, se eu somar esses dois aqui, ó, 116 e tirar o 30, eu já acho o meu X aqui, ó, diretão. Uhul! Loucura, loucura, loucura. Aí, ó, resolvidão. Vamos agora falar sobre o teorema do ângulo externo de um triângulo. O teorema do ângulo externo de um triângulo diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, o valor de um ângulo externo é igual à soma dos dois outros ângulos internos não adjacentes a ele. Ledu do céu, que falácia! Não, bem tranquilo, ó. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, que esse ângulo externo aqui, ele é igual à soma dos dois ângulos internos opostos a ele, não adjacentes, ou seja, não está colado com ele. Essa é a ideia. E isso vale para qualquer um dos ângulos externos. Sempre um ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos. Mas como assim, Ledu? Como é que você pode dizer que isso é verdade? Vamos analisar? Olha só. Eu sei que o ângulo A somado com o B e somado com o C, essa soma dos três ângulos internos ali, ele é 180 graus. Também sei, ó, que esses dois ângulos juntos, o E somado com o C, também é 180 graus. Você concorda comigo que eu tenho aqui um sisteminha de equação, né? Onde o que eu quero provar, ou o que eu quero mostrar, é a soma dos outros dois. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, como os dois são iguais, eu vou usar o mesmo conceito que eu utilizei anteriormente. Eu vou dizer que o E somado com o C, que é 180, é igual a A mais o B mais o C. Só que olha só, o valor do C e o valor do C, como eles estão do lado oposto, eu posso dizer pela técnica de cancelamento, né, que isso aqui elimina, dá zero. E aí eu chego à conclusão que um ângulo externo, no caso aqui, é a soma dos outros dois internos não adjacentes a ele. Então essa é a teoria do ângulo externo. Isso ajuda a resolver exercício? E ajuda muito, né? Então agora vamos brincar um pouquinho com alguns exercícios para a gente poder entender a nossa aula de hoje, a dinâmica, tá bom? Vem comigo. Vamos começar então resolvendo esse primeiro exercício que está assim, ó, determine o valor de x nessa figura, né? Vamos analisar. Edu, se eu não souber o teorema do ângulo externo, eu resolvo esse exercício? Resolve. Só que você vai ter que colocar uma outra letra, trabalhar alguns conceitos, mas resolve, tá? Agora, e se eu sei o teorema? Se eu sei o teorema, eu vou um pouco mais rápido. Eu não disse fácil, e sim mais rápido. Qual é a regra? Esse ângulo que está aqui, ele não é externo a esse triângulo ABC? É. Qual que é o resultado dele? É a soma desses dois. Simples assim. O que dificultou o exercício? É que ao invés de estar com um valor de ângulo aqui, eu estou com uma variável. Então, a gente vai escrever uma equação com as variáveis, né? Esse ângulo aqui, se eu somar com esse ângulo aqui, eu vou ter quem? Esse ângulo aqui. Simples assim. Então, olha lá. Quem é o ângulo externo? 3x mais 18. Ele vai ser igual a quem? A soma desses outros dois, ó. E aí aqui o que dificulta um pouco a equação, né? É porque tem fração, tem letra, mas tranquilo. Qual a primeira coisa que a gente faz aqui? Vamos tirar o MMC de tudo, porque a gente já some com o 2. Lembrando aqui que o MMC, como só tem um 2zinho aqui, e o resto é tudo 1, você também poderia fazer o seguinte, ó. Vamos multiplicar todo mundo por 2. Todo mundo por 2. Se a gente multiplicar todo mundo por 2, o que acontece? Some o 2 aqui. Então, o MMC aqui nesse caso, se eu multiplico toda a minha equação por 2, eu elimino esse 2 daqui e já elimino a fração. Muito legal, né? Então, vamos lá. Multipliquei todo mundo por 2. Aqui fica 6x, mais 2 vezes 18. 2 vezes 8, 16. O dobro de x, o dobro de 20. Aqui, olha lá, ó. Quando eu multiplicar por 2, fica só o x. E o dobro de 49. 98. Pronto, acabou o nosso problema? Que é a letra de um lado com a letra do outro. Nós temos aqui, ó, 6x, 2x com x dá 3, vem para cá, menos 3x. 40 com 98, nós temos aqui 138, né? E o 36 vem para cá, subtraindo. Aqui eu tenho 3x igual 6 para 8, 2, 3 para 3, 0. Isso dá 102.
Logo, quanto vai valer o nosso x aqui? 102 dividido por 3. Então, lá, 10 por 3, isso aqui dá 3. Sobra 1, 12, 4. Ou seja, o nosso ângulo x ali mede, né? O valor do x mede 34. Se eu quiser descobrir quanto vale cada ângulo, é só substituir ali e a gente vai verificar o resultado. Legal? Um segundo problema aqui é o seguinte, ó. Na figura o triângulo ABC é equilátero e o triângulo ACD é isósceles de base AD. Determina o valor do ângulo alfa e as medidas de x e y. Probleminha bacana, probleminha de segunda fase aí, fácil para a gente resolver. A ideia é verificar se a gente sabe os conceitos, né? O que significa um triângulo equilátero? Todos os seus lados congruentes. O que significa um triângulo isósceles? Dois lados congruentes. De base a D, a base é onde estão meus ângulos iguais. Então, para resolver esse exercício, vamos primeiro calcular o ângulo, que é mais rápido, depois a gente faz uma relação com os lados, tá? Ele deu para a gente a medida desse lado e desse. Observe que como ele falou que esse triângulo é um triângulo equilátero, esses três lados são iguais. Automaticamente, ó, esse ângulo vale 60, esse ângulo aqui vale 60 e esse ângulo aqui em cima vale 60. Primeira informação. Outra informação interessante que ele deu para a gente é o triângulo ACD é isósceles, de base AD. Então ele está dizendo para mim que esse lado é igual a esse, ó. E aí, esse ângulo alfa ali, que eu não sei quem é, vai ter a mesma medida aqui embaixo, ó. Ele também vai ser o meu ângulo alfa. Como assim, Ledu? Olha lá, o triângulo é isósceles, a base é AD, então é na base que estão os dois ângulos iguais. Se aqui vale alfa, aqui vale alfa. Legal? E agora, como é que a gente vai montar esse problema? Nós temos algumas maneiras de fazer. A mais fácil de todas é, observe que no triângulo ACD, esse ângulo de 60 graus aqui, ele é o ângulo externo. Então, ele é a soma dos outros dois. Concorda? Olha lá, ó, o ângulo de 60 graus externo é a soma de alfa mais alfa. Ou seja, 60 dividido por 2 é o valor do alfa. Logo, o meu ângulo alfa vale 30. Vamos analisar agora como é que a gente vai achar a medida de x e y. Percebeu? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E esse lado é igual a esse. Então, o que eu vou dizer? Exatamente isso. Que esse é igual a esse, que esse é igual a esse, que esse é igual a esse. E aí, vamos resolver. 2y mais x é igual a 3y mais 3, que é igual a 2x mais 1. Eu disse que os três lados são iguais. Do jeito que está ali, fica meio difícil de a gente resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer a igualdade 2 a 2 aqui, ó, para montar um sistema. Né? Pode ser esse com esse, do jeito que você quiser. Então, eu vou montar aqui assim, ó, vou dizer que 2y mais x é igual a 3y mais 3. E na outra, eu vou dizer que 3y mais 3 é igual a 2x mais 1. Ó. Tem um sistema de equação. Como é que a gente resolve isso? Isola uma letra, substitui na outra equação e está fino. Como eu tenho aqui já prontinho o x aqui, ó, eu vou isolar o x aqui. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou isolar x na equação 1. Vamos chamar aqui de equação 1 e vamos chamar aqui de equação 2. Então, quando a gente vai isolar aqui o x, nós vamos deixar ele sozinho. Ó. X vai ser igual a 3 menos 2y mais 3. Pronto. Isolei o x. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir o x na equação 2. E a equação 2 está aqui, ó. 3y mais 3 igual a 2x mais 1. Observe, 3y vai ser igual. No lugar do meu x, eu vou colocar o valor que eu acabei de calcular aqui, ó. Y mais 3. Então, no lugar desse x aqui, vai entrar o y mais 3, ó. Legal? Edu, e esse 3 aqui? Vou passar para cá, ó, já subtraindo. Tudo bem? Estava somando 3, vem para cá. Vamos abrir a propriedade distributiva. 3y igual a 2y mais 6
menos 2. Y de um lado, que não é Y de outro. Então, ó, 3 menos 2 dá 1. 6 menos 2 dá 4. Encontrei o valor do Y. O que a gente faz agora? Vem aqui, x igual a 4 mais 3, x igual a 7. Então, qual é o conjunto solução aqui, né? X vale 7, o meu Y vale 4 e o meu alfa aqui, que era o ângulo, vale 30. Tá? Próximo exercício aqui diz o seguinte: determine o valor de A menos B mais C. Ledu, quem é o ângulo A? É esse ângulo externo aqui. O ângulo B é esse ângulo interno ou externo, depende de como se analisa, né? E o ângulo C seria o ângulo externo. Só para a gente dar nome aqui, vamos colocar aqui, ó, vértice A, B, C e um vértice D aqui. Só para a gente ir numerando os nossos triângulos, tá? Como é que a gente faz para resolver isso? Eu quero achar o valor de A menos B somado com C. Será que eu preciso, né, achar o valor de cada um deles separadamente ou eu consigo, de repente, ter essa expressão? Então, como é que a gente faz para montar isso? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Esse ângulo B aqui, eu posso dizer que o meu ângulo B, ele é a soma de quem? De 46 com 72. Por que, Ledu? Porque ele é o ângulo externo do ângulo ABC. Legal? Então, o B vale aqui, ó. 46 mais 72. Né? Ledu, esse ângulo C aqui, ele não vale o B somado com o meu ângulo 28 graus? Perceba, olhando aqui para a nossa figura, o meu ângulo C em relação ao triângulo ACD, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui foi a primeira relação que a gente achou. Então, o B, se a gente somar aqui, vai dar 8, 4, 11. Então, achamos o valor do B, analisando aqui o triângulo ABC. Tá? Se a gente analisar o triângulo agora, ACD, olha que interessante. Esse ângulo C, ele é a soma do 28 com o Bzinho. Como eu já sei o B, eu posso vir aqui e calcular ele. Certo? Olha lá, ó. C vai ser 28 mais 118. Então, o C, 8 e 8, 16, vai 1, 2, 3, 4, 146. O que está faltando? Achar o valor do A. O valor do A eu posso encontrar de uma maneira tranquila, né? O A somado com 72, ele dá 180. Você concorda? Olha lá, se eu pegar o valor do A aqui e somar com 72, A mais 72 é igual a 180. Então, o meu A seria 180 menos 72. O meu A aqui vai ser 108. Correto? Qual que é a pergunta? Quanto que é A menos B mais C? Então, para responder essa pergunta, eu viria aqui agora e colocaria A menos B mais C vai ser o valor do A, que a gente calculou, 108, menos o valor do B, que é 118, mais o valor do C, que é 146. 108 aqui fica menos 10, mais 146, então isso me dá a resposta de 136 graus. Alguém fala assim, Ledu, eu poderia escrever que o ângulo C também é o somatório aqui, ó, de 28 com 46 mais 72? Poderia, né? Poderia, ou seja, você poderia fazer uma série de caminhos aqui. Aqui foi um dos mais, vamos dizer assim, rápidos aí que a gente usou para fazer. Legal? Treina aí, tenta fazer de um outro jeito diferente. Coloca a sua personalidade nesse exercício, faz diferente aí, tá bom? E depois coloca no comentário comigo aí o que você fez, o que você pensou, como que você pensou. Legal? Então, desafio para você, faz diferente. Próxima figura, eu quero saber o valor do ângulo X, só que não é especificamente só o valor do X, mas ele está como resposta aqui num intervalo. Então eu vou achar o valor do X e eu vou dizer em qual intervalo que ele está. Entre 0 e 15, entre 15 e 20, assim por diante. Percebe que esse exercício aqui tem um probleminha, não tem nenhum valor. Nada de valor. Só tem aqui 3x, 4x, y, 5, z. Tem valor. E aí, como é que eu faço para achar o valor de x? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, eu vou começar com o teorema dos ângulos externos, que eu gosto bastante. Esse ângulo aqui de fora, você concorda comigo que nesse triângulo
BC, ele é o somatório de 3x mais 4x? Concorda comigo? Ó? Esses dois somados dá isso de fora. Eu nem preciso pensar no y. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro ângulo aqui, que também é externo, vamos chamar aqui de D, E e F. Ó. No D e F, aquele ângulo ali é o somatório de quem? Do 6x com o 2x, ó. Legal? E aí você fala assim, bom, Ledu, e agora? Né? Eu quero achar o x, mas eu não tenho relação nenhuma de igualdade entre eles. O que a gente pode dizer? Observe que esse outro triângulo aqui, que nós vamos chamar ele agora de CFG, essa medida aqui e essa medida aqui, eu não sei quanto é, mas ele seria o Z e o meu Y, né? E eu posso também pensar que esse ângulo que está aqui, somado com esses dois aqui, também dá 180. Agora, existe uma outra forma da gente relacionar esses, né, ângulos aqui com esse cara que está aqui dentro, né, o meu 5x aqui. Esse ângulo aqui, tudo isso é 7x. Esse ângulo aqui é y. Ou eu posso pensar que isso aqui é 180 menos 7x, concorda comigo? Esse pedacinho aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é 180 menos 7x. De forma análoga, aqui é 8, né, 8x. Esse pedacinho aqui seria 180 menos 8x. Você concorda comigo? Se eu somar esse ângulo com esse ângulo com esse ângulo aqui, eu tenho o resultado que vai dar o valor de x. Não é isso? Olha só que interessante. Se eu pegar 180 menos 7x, somar com o 180 menos 8x, somar com o 5x, isso dá 180. Eu posso simplificar aqui, ó. Juntando os ângulos, eu tenho menos 7 com menos 8, dá menos 15, mais 5 dá menos 10. Esse 180 aqui eu poderia simplificar com esse. Então ficaria assim, ó, 180 menos 10x igual a 0. Então, 180 dividido por 10 vai ser o valor de x, né? Que eu vou mandar para lá o sinal trocado. E aí eu descobri que o valor do x é 18 graus. E agora eu vou analisar em qual intervalo que ele está. Está aqui na letra B de bom demais e mais um exercício resolvido. Legal? Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído aí com um pouquinho a mais aí de conhecimento para vocês. E se isso aconteceu, se eu conseguir atingir esse objetivo, eu gostaria que você desse um like aí, né, agora pra gente, para não esquecer. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, é importante que você esteja inscrito e que o sininho esteja ativado, porque aí você está sempre recebendo as nossas informações. Ajude a gente a chegar aí a 2K, falta pouquinho. E ajude a gente a atingir aí as 4.000 horas, porque é importante para monetizar o canal e que a gente possa aí ter um conteúdo de melhor qualidade, melhorar ainda mais a qualidade das nossas aulas para você. Ok? Muito obrigado por você estar comigo até agora. Aquele forte abraço e bisu do Ledu! Tchau!